Então, ali, quem entrou? Quem entrou do lado relativo? Alguém entrou do lado relativo? Oh, só um? Então, não era para vocês entrarem do lado relativo, tá? Era para vocês entrarem do lado absoluto. Mas quem entrou do lado relativo viu o quê? Que não tinha nenhuma saída, certo? Então, não adiantou entrar ali, porque vocês viram que é uma porta sem saída. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre o politicamente correto, vamos dizer. Eu sou uma pessoa que não sou a favor do politicamente correto. Eu acho que hoje, talvez, muitas pessoas vão deixar de gostar de mim aqui. Mas, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Eu não gosto do politicamente correto. Sabe por quê? Porque o politicamente correto, ele é relativo. O politicamente correto depende de quê? Depende do seu ponto de vista. Não é verdade? O que é politicamente correto para mim, obrigada, pode não ser o politicamente correto para você. Mas hoje a nossa geração sofre uma forte pressão para que a gente engula o que outras pessoas denominam que é politicamente correto. E eu, como cristã, eu não aceito. Quem aqui está comigo? Quem está comigo que não aceita o politicamente correto que alguém falou? Eu não aceito. Eu espero que vocês também, até o final dessa palavra, entendam sobre o que eu estou querendo dizer. Lá em Mateus 13:14, nós vemos Jesus falar sobre a parábola do semeador. Quem já ouviu? Não estarei ministrando sobre a parábola do semeador, mas vou começar aqui por esse texto, certo? Então, Jesus, ele foi até ali, com a multidão e os seus discípulos, e ele contou a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e ele jogou uma semente, a terra tinha muitas pedras, a semente caiu ali, e assim, vocês já conhecem, certo? A parábola do semeador. Só que o interessante é que depois que Jesus terminou de contar essa parábola, ele se virou para os discípulos e os discípulos perguntaram para ele: Senhor, por que o Senhor conta em parábolas? E aí Jesus falou assim, lá no Mateus 13:14, ele falou assim, vou ler do 12, do 10, para ficar mais claro. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, assim, Jesus falou isso para os discípulos, e quando a gente lê hoje, a gente pode pensar assim, então, tem alguma coisa errada com a palavra de Deus. Porque, então, Jesus faz acepção de pessoas? Para algumas pessoas, Jesus fala que ele fala
abertamente para que elas entendam e para outras não. Então, aquelas pessoas não merecem entender a palavra de Deus, que é o absoluto? Eu não creio que é assim. Eu creio que Jesus, ele é tão bondoso, que ele conhece o coração de cada pessoa. É que ele falou aqui que essas pessoas estão com o coração insensível. Eles ouvem, mas não entendem. Sabe por quê? Porque quando você entende, você tem obrigações. Você tem obrigação de fazer escolhas com aquilo que você ouviu. Então, Jesus, ele sabe que se ele entrega uma palavra para alguém, aquela pessoa recebe no coração, dali para frente, ele vai ter que fazer escolhas com aquilo que ele recebeu. E sabendo disso, e sabendo que aquele povo estava com o coração endurecido, estava com o coração insensível, Jesus não falou abertamente para eles. E eu gostaria que essa noite vocês entendessem que quando Deus te entrega algo, depois Ele vai te cobrar algo por aquilo que Ele te entregou. Você vai ter que tomar uma decisão. Você ouve uma palavra e você entende. Você vai ter que tomar uma decisão. Então, estou falando isso porque ainda dá tempo de sair do culto. Alguém? Não? Então, tá bom. Vocês fizeram a sua escolha. Vocês disseram sim aqui no altar. Agora não pode arrepender. Então, vamos ler agora. Agora a gente vai entrar na palavra, amém? E eu gostaria, assim, já é de costume meu, lá na geração Zadok, fazer isso. Eu não vou deixar de fazer porque eu estou aqui. E lá funciona muito bem. Toda semana eu falo a mesma coisa lá. O Samuel já foi lá ministrar louvor, acho que ele já deve ter ouvido. Toda semana eu falo a mesma coisa. Quando eu falar amém, vocês falam assim, ó. Amém. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias aí. Abrir o aplicativo. Em Atos dos Apóstolos 9:4. Então, nós estamos aqui na igreja, congregando na igreja. E será que a gente se vê como a igreja? Porque a gente fala assim, eu vou ali na igreja. Mas será que você se vê como a igreja de Deus? Vamos ler isso aqui, lá em Atos dos Apóstolos. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, diz assim: Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui está contando a história de Saulo, que é o famoso Paulo, conhecido hoje como Paulo. Saulo, ele era um fariseu, um doutor da lei, um mestre na lei, e ele zelava muito pelas coisas que ele acreditava. E por isso, ele perseguia a igreja do Senhor. Ele perseguia aqueles que eram a igreja do Senhor. Porque naquela época nem existia um templo para dizer, eu vou ali na igreja de Cristo. Não, as pessoas eram a igreja, como deve ser hoje. Então, Paulo, ele perseguia essas pessoas. E Paulo, quando ele estava indo com cartas e tudo mais, com permissões para prender os cristãos,
permissões até mesmo para matar os cristãos. Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que Paulo estava perseguindo? Quem que Saulo estava perseguindo? Ele tinha ido atrás de Jesus? Não. Saulo tinha ido atrás das pessoas que andavam com Jesus. Então, Saulo ele perseguia a igreja. Só que Jesus falou: porque me persegue. Então, Jesus, ele nos vê como a igreja. Ele vê Ele mesmo em nós. Será que nós também vemos? Será que nós, no nosso dia a dia, nós entendemos que nós somos a igreja onde nós estamos? Então, agora a gente já sabe que Jesus, ele me considera a igreja e ele te considera a igreja. E como que nós chegamos nesse conceito de ser a igreja? Vamos voltar um pouquinho na história. Se vocês não entenderem, levanta a mão que a gente tenta melhorar, tá? Porque estar aqui na frente não é fácil. Então, levanta a mão aí e fala: opa, tem alguma coisa errada que eu revejo o que eu estou fazendo, tá bom? Amém? Então, gente, vamos voltar um pouquinho na história para chegar ao ponto que nós nos tornamos a igreja. Quando Deus criou o homem, ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ele era um plural ali, né? Não era singular. Ele não falou: faço o homem à minha imagem e semelhança. Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eu creio que Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo estavam ali e juntos eles criaram o homem, a imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o homem para representá-lo, tanto que ele falou: domina sobre os peixes do mar, domina sobre as aves dos céus, domina sobre os animais que rastejam, cultiva a terra. Deu a inteligência, o conhecimento, a sabedoria ao homem. Então, Deus criou o homem para representar a Deus na terra. Porém, um dia, quando o homem escolheu pecar, o homem deixou de representar a Deus na terra, porque ali havia uma mancha. O pecado, ele manchou a imagem de Deus. Então, Deus criou o homem com a imagem, com a semelhança dele, mas o pecado distorceu aquilo que Deus havia criado. Então, o homem não podia mais representar a Deus. Então, a terra estava sem um representante legal de Deus. E eu creio que desde o princípio, esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele tivesse um representante aqui. Era que nós conhecêssemos a ele. Era que nós soubéssemos como ele é, como ele age, como ele pensa, como ele ama. E depois que o homem pecou, nós não tínhamos mais essa referência sobre Deus. O pecado nos afastou de Deus. E quando nós estamos afastados, nós não conhecemos. Então, a terra não tinha um representante e nós, a humanidade não conhecia a Deus. Então, Deus, novamente, para que o seu plano permanecesse, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, ele enviou o seu filho para representar a Deus na terra. E eu acredito que foi o maior ato de amor, como nós cantamos aqui, né? Ele nos ama tanto, que ele enviou o seu próprio filho para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Então, Jesus veio e Jesus, ele expressou a Deus aqui na terra.
ele amou como Deus ama, ele agiu como Deus age, ele pensou como Deus pensa, ele foi guiado e direcionado 100% pelo Senhor. Mas para que esse plano fosse totalmente cumprido, só tinha um probleminha. Ele tinha que morrer. E ele foi até o fim e morreu por nós, para que o plano original de Deus pudesse ser resgatado. Só que aí vem mais um problema. Se Jesus morre, quem vai expressar a Deus na terra de novo? Aí nós caímos no mesmo problema. Quem vai expressar a Deus na terra quando Jesus morreu? Então, Jesus, sabendo que ia morrer e subir ao céu, avisou aqueles que seriam a igreja do Senhor, que enviaria o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para ajudá-los em sua missão como igreja, representar a Deus aqui na terra. Então, você já sabe qual a sua missão aqui na terra, amém? A sua missão aqui na terra é representar a Deus. Quando nós falamos glorificar a Deus, nós estamos dizendo, com a minha vida eu estou representando, eu estou expressando. E isso é glorificar a Deus. Não é falar glória a Deus. Não é isso. Expressar a Deus é glorificar a Deus. Então você é a igreja e você tem uma missão, representar a Deus na terra. Agora vamos ver aonde Jesus falou que nós teríamos o Espírito para nos ajudar na nossa missão. Está lá em João 14. Então, vamos ler João 14. E, assim, gente, eu não vou fugir do meu tema. Eu estou falando do absoluto e eu creio que o absoluto é a palavra de Deus. Então, nós vamos abrir a Bíblia mesmo, tá bom? Se você não quiser ler a Bíblia, eu vou ler para você e você pode acreditar que eu sei ler, tá bom? E a minha Bíblia é uma Bíblia igual à sua, tá? Se você não trouxe a Bíblia, fica em paz, depois você assiste no YouTube com a sua Bíblia na sua casa, que vai dar tudo certo, amém? Então, a gente vai ler João 14, do versículo 15 ao 24. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, quando Jesus ele estava comunicando à igreja, aqueles que iriam ficar com a missão de representar a Deus aqui na terra, que ele iria morrer e que ele precisava ir para o céu, ele deixou bem claro que nós, a igreja, não ficaria órfãos,
que ele enviaria outro consolador, que é o Espírito da verdade. Mas ele fala uma condição nesse texto, que aquele que me ama guarda as minhas palavras. E meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, quem já tinha reparado isso? Nesse texto. A gente até canta, né, essa música, né? Aquele que crê nos mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei, me manifestarei a Ele. A gente não canta? Mas será que a gente pensa, será que a gente reflete nisso que a gente está cantando? Aquele que me ama guarda a minha palavra. Então, nós somos a igreja, mas existe uma implicação nisso. É muito bom ser a igreja do Senhor. É muito bom se denominar como filho, como filha, como príncipe, princesa do Senhor. Mas existe uma implicação nisso. E a implicação é: aquele que me ama guarda a minha palavra, o absoluto de Deus. Então, nós devemos pensar nisso. Quando Jesus apareceu para Paulo naquele caminho, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que aconteceu imediatamente a isso? Imediatamente a isso, Paulo... Desculpa, gente, mas é a mesma pessoa, né? Vou falar Paulo, que eu gosto mais de Paulo do que de Saulo. Paulo ficou cego. Aí a gente pensa assim: nossa, mas quando a gente converte, a gente não faz, não é abrir os nossos olhos? A história de Paulo nos mostra que não. Imediatamente a ele ter ouvido a voz do Senhor, ele ficou cego. E comigo também foi assim. Eu não frequentava a igreja. Desde criança, fui algumas vezes a algumas igrejas diferentes, mas eu não conhecia a Jesus. E eu e o meu esposo começamos a congregar aqui, nessa igreja. E a gente veio algumas semanas seguidas, alguns domingos à noite seguidos. E a gente sentava bem, assim, era uma fileira do meio, né? Mas era bem aqui assim, umas 4 fileiras para trás. E aí, teve um dia que o pastor Torres fez um apelo. E estavam todos sentados, e o pastor Torres fez um apelo e falou assim: se tivesse alguém que quisesse entregar a vida para Jesus, levantasse a mão no seu lugar. Então, como todo mundo estava orando, todo mundo estava de olho fechado, né? E assim, a gente nunca tinha passado por essa experiência, não sabia nem o que era isso. Mas, assim que o pastor Torres falou, deu uma vontade de levantar a mão, sabe? E aí eu levantei a mão. E aí já chegou alguém e veio orar. Tá vendo, gente? Quando fizer o apelo e alguém levantar a mão, ou vier aqui na frente, tem que vir um irmãozinho aqui orar. Amém? Tem que vir, tá bom, gente? Fica a dica. Não deixa o irmãozinho sozinho aqui na frente, não. Só que nesse caso a gente estava sentado e levantou a mão. E aí, de repente, já tinha alguém orando em mim. Eu achei estranho, mas estava tudo bem. Eu queria mesmo. Eu tinha tomado aquela decisão dentro do meu coração. Só que aí eu olhei para o lado e o Alan também tinha levantado a mão. Graças a Deus. Mas era só nós dois dentro da igreja. Que vergonha, gente. Eu achei assim, que quando o pastor falava isso, um monte de gente levantava a mão. Mas naquela noite a igreja estava lotada e foi só nós dois. Inclusive, nós batizamos também, e o pastor
fez um batismo só para nós dois, porque a gente queria muito batizar. Não podia esperar. E ele falou, não, eu tenho que batizar esse povo. E batizou só nós dois. Então, assim, mas naquele momento, eu fui movida mesmo pelo Espírito Santo, e eu tomei aquela decisão de entregar minha vida para o Senhor. Mas eu não sabia o que ia implicar aquilo na minha vida. E aí, eu me senti cega, igual Paulo. Porque depois que eu levantei a minha mão, eu já não sabia quem que eu era mais. Eu não sabia o que eu queria para a minha vida, o que era certo, o que era errado. Eu não sabia se quem eu era ainda era quem eu queria ser. E assim, por isso que eu falo que a gente fica cego mesmo. Só que isso é por um curto período. Sabe por quê? Porque Ele envia o Espírito da verdade para abrir os seus olhos, assim como Ele fez com Paulo. E quando aquelas escamas caíram, né, de Paulo, a gente vê que ele entrou em um processo de mudança no Senhor. E ele se tornou o Paulo que nós conhecemos. Então, quando Jesus nos mostra isso, Ele nos mostra que quando nós conhecemos a Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos mudar o nosso caminho. A conversão, quando a gente fala, tal pessoa converteu. O que é converteu? Eu creio que a maioria aqui já dirige, né? Então, conversão é você estar indo por uma estrada e você fazer a volta completa e voltar na outra. Então, a conversão é você estar indo para aquele lado e você, de repente, você fala, não é para cá que eu tenho que ir, é para cá. Se você não assistiu ainda, assista The Chosen. Baixe o aplicativo no seu celular e assista The Chosen. Eu acho muito interessante a abertura. Porque eles colocam assim, é um desenho bem minimalista mesmo, bem basiquinho. Mas é um monte de peixinho cinza. Um monte de peixinho cinza indo para lá. E nadando, e nadando. De repente, um peixinho vira e volta contra os outros e fica azulzinho. E aí fica aquele tantão para lá e só um para cá. E de repente vem outro, e de repente vem outro. A conversão é isso. É você estar indo por esse caminho e você dar uma volta de 360 graus e pegar o outro caminho. Mas, hoje, a gente vê que a igreja ela é muito relativa. A igreja ela está se baseando muito no relativo. E nós, como filhos de Deus, que escolhemos seguir a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que guardar a palavra do Senhor, que é o absoluto. Nós não podemos ser movidos pelo relativo, porque o relativo ele não leva a lugar nenhum. O absoluto, que é a palavra de Deus, ele vai te direcionar nesse caminho que você deve seguir, imediatamente a quando você aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Lá em Lucas 2:34, a gente vê um versículo de quando Jesus nasceu e ele foi ser apresentado no templo. E tinha um homem ali no templo que chamava-se Simeão. E esse homem, ele ficava aguardando, Deus tinha feito uma promessa para ele, que ele não morreria sem conhecer o Salvador. E ele ficava ali aguardando o Salvador. E quando Maria foi apresentar a Jesus no templo, ele
ele reconheceu, né? Deus deu discernimento para ele, para reconhecer que aquele era o Salvador. E ele pegou Jesus no colo, levantou e disse assim, está lá em Lucas 2:34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Então, desde o nascimento de Jesus, já havia uma profecia de que Jesus ele seria para elevação e para queda. Elevação de muitos, mas queda de muitos também. Então, quando você descobre que você é a igreja, por isso que eu te falei, se quisesse ir embora antes, ainda dava tempo. Mas agora não dá tempo mais não. Agora você já sabe. Se não sabia ainda, não vai sair daqui sem saber. Quando você descobre que você é a igreja, você precisa fazer escolhas. Não tem como você se tornar a igreja do Senhor e viver da mesma maneira que você vivia antes. Não tem como. Então, desde o nascimento de Jesus já havia sido dito que Jesus é muito bom, maravilhoso. Mas você tem que fazer a sua escolha. A própria palavra de Deus diz, para você não ser você não ser morno, né? Você ser frio ou quente. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Em cima do muro, tem até uma piadinha, né? Que tinha um carinha lá em cima do muro e de um lado era o inferno e do outro lado era o céu. E aí, esse carinha estava em cima do muro e ele não sabia para onde que ele ia. Só que os demônios lá do inferno ficavam chamando ele, vem para cá, aqui é legal, aqui é top, olha aqui, que festança, vem, cai para cá, cai para dentro. E ele em cima do muro. E os anjinhos lá no céu não falavam nada. Então, ele perguntou, ele ficou curioso, né? Falou assim, por que eu estou aqui em cima do muro e vocês estão de um lado e eles estão do outro lado, mas eles ficam me chamando para ir para lá e vocês não falam nada. Aí os anjos viraram para ele e falaram assim, porque se você já está em cima do muro, você já é deles. Então, não tem como ficar em cima do muro depois que você sabe que você é a igreja do Senhor. Se você está em cima do muro, você já está do outro lado. Então, tome muito cuidado. Uma coisa que eu acredito assim, que entristece muito o coração do Senhor é quando nós não somos verdadeiros como cristãos, como filhos de Deus. Por que eu digo isso? Jesus contou outra parábola, que era do joio e do trigo. Que todos, né, o joio e o trigo foram plantados na mesma plantação. Ali, quando o dono daquela plantação de trigo dormiu, o inimigo foi e plantou o joio na mesma plantação. E Jesus, ele fala que não poderia tirar o trigo, porque eles não reconheceriam o que era joio e o que era trigo, até que pudesse fazer a colheita. E isso me lembra que nós, como igreja do Senhor, estamos todos plantados aqui, nessa igreja. Só que entre nós existem trigos, e existe joio também. O que é o joio? Ele é idêntico ao trigo, idêntico. Não dá para separar o que é joio e o que é trigo.
por fora, ele é idêntico. Ele está na recepção servindo. Ele está nas mídias servindo. Ele está pregando a palavra, ele está ministrando louvor. Ele está fazendo muitas coisas para Deus. Mas por dentro, ele não tem nada do Senhor. Ele é idêntico, por fora ninguém vê, mas Deus vê. E eu acredito que entristece o coração do Senhor, porque a única vez que o Senhor Jesus aqui na terra, eu não vou dizer que é a única, mas eu vou dizer que uma das únicas, se não a única, que ele amaldiçoou alguém, foi uma figueira. Porque ele estava passando por aquele lugar e ele sentiu fome. E aquela figueira, ele viu de longe, porque ela estava cheia de folhas. Não era época de figos, a palavra de Deus fala. Não era época de figos. Mas aquela figueira estava bonita. E ele pensou que tinha figos. E ele foi conferir. E ele estava com fome, ele queria comer os figos daquela figueira. Mas, quando ele chegou lá, ela não tinha figos, ela só tinha folhas. Ela enganou ele. E olha que era o Senhor Jesus. Ela enganou ele. Porque se não era época de figos, não era época de ela ter folhas bonitas. Era para ela estar seca. E ela enganou o Senhor. E o Senhor foi e amaldiçoou a figueira. E no outro dia, quando eles passaram lá, os discípulos ficaram impressionados, porque ela tinha secado, ela tinha morrido. Jesus falou, nunca mais alguém coma seu fruto, porque você mostra ser uma coisa que você não é. Então, por isso que eu creio que Jesus, ele se entristece quando nós tentamos mostrar algo que nós não somos. Não tem problema não ser, não tem problema não ter figo. Não é o tempo ainda, cada um tem o tempo de dar o fruto para o Senhor, isso é lindo. Deus, ele cultiva para que a gente possa dar o fruto. Cada um tem o seu tempo, não tem problema não ter fruto, quando ainda não é o tempo. O problema é tentar mostrar alguma coisa que não é. O problema é você querer parecer trigo quando você é joio, quando você sabe que lá na sua casa, que no seu íntimo, você faz coisas que aqui, na frente dos irmãos, você não faria. É isso que entristece o coração do Senhor. Não é não fazer as coisas. Deus não está pedindo para ninguém fazer nada. Ele quer sim que você faça. Mas Ele quer que você faça verdadeiramente. Ele quer que você seja igreja aonde você estiver. Eu não estou falando que existem pessoas perfeitas para servir o Senhor. Isso não existe. Existem pessoas imperfeitas, mas que estão sempre buscando guardar as palavras do Senhor. Se você não se importa com a palavra do Senhor, você não ama Ele. É isso que ele fala. Isso aqui é absoluto, não sou eu que estou falando. Às vezes as pessoas se incomodam com a verdade hoje, na nossa geração. As pessoas se incomodam quando alguém fala a verdade. Mas naquilo que diz respeito à palavra do Senhor, nós temos que bater na mesma tecla sempre. Porque ela é o absoluto. Porque todas as coisas passarão, mas as palavras dele não passarão. Então a gente precisa conhecer as palavras do Senhor e guardar, cumprir. O pecado deve ser um acidente nas nossas vidas. E não algo que nós fazemos intencionalmente. Porque muitas vezes não é nem porque nós queremos pecar. Muitas vezes nós pecamos porque nós não sabemos que é pecado. Mas por quê? Porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. A gente vive do que é relativo.
Quando nós temos o absoluto que não depende de nada, que é pleno. As definições de absoluto, eu vou ler para vocês. Porque eu acho muito importante a gente saber o que é esse absoluto do Senhor. Algumas definições no nosso dicionário. Diz assim, que se apresenta como acabado, pleno, que não depende de ninguém, de coisa alguma, independente, soberano, que não admite condições, limites, incondicional. A palavra de Deus, ela não é condicional ao que eu acho, ela não é condicional ao que a pessoa do Instagram que eu sigo acha. Ah, mas ele tem 1 bilhão de seguidores. Mas se ele está falando alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, para mim ele é relativo e a palavra de Deus é absoluta. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá muito confuso ou está dando para entender? Então, se a gente hoje não se posiciona por medo dos dislikes, a gente não ama a Deus. A gente não precisa ser um comprador de brigas, apesar de que eu até gosto. Eu gosto daquelas pessoas assim que compra briga mesmo pela palavra de Deus, eu sigo e curto. Mas a gente não precisa ser assim, né? Isso, assim, acho que é um dom de algumas pessoas. A gente não precisa ser um comprador de brigas. Mas a gente precisa se posicionar. A gente não pode viver deixando a vida nos levar. A gente precisa se posicionar como cristãos, como igreja, como filhos de Deus. Porque o mundo, ele quer nos engolir com o relativismo dele. E ele quer nos fazer engolir o relativismo dele. Então, nós precisamos nos posicionar. Porque se você não se posiciona por medo de não ser aceito, de não ser curtido, você não está agradando o coração de Deus. E independente se nós estamos no século 21, 22, 23, a palavra de Deus continua sendo o absoluto. E você precisa se posicionar quanto a isso. E você precisa conhecer essa palavra. Acho que nós nunca vamos conseguir conhecer tudo, mas nos cabe buscar cada dia mais, para que nós não sejamos enganados, porque muitas vezes as pessoas caem porque elas não conhecem a palavra. Se não conhece, não tem como guardar. E se não guarda, não ama ao Senhor. Às vezes, você pode estar assim. Você pode estar vivendo uma vida que não agrada a Deus. Ou por não saber que isso não agrada a Deus. Ou porque você acha que ser joio tá legal. Que você tem a aparência de crente, que você tem a aparência de cristão, que você tem a aparência de igreja, mas dentro do seu coração você sabe. Dentro do seu coração você sabe se você realmente está guardando essas palavras ou não. Então, às vezes, a gente precisa de alguém para confessar algumas coisas. Às vezes a gente precisa de alguém. E se você precisa de alguém, busque esse alguém. Alguém pode te ajudar. Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, a gente sempre tem uma rodinha na bicicleta, não é? E aquela rodinha ajuda muito. O seu líder, a pessoa que você confia, ele é a rodinha da sua bicicleta.
Você pode se apoiar nele. Às vezes ele já passou pelo que você está passando. Às vezes ele já está lá na frente, na caminhada que você está começando agora. Você ainda está cego, ainda está confuso. E ele pode te ajudar. Então, se você precisa de alguém, procure alguém que possa te ajudar aqui. Nós somos uma família de muitos filhos de Deus. E você tem muitos irmãos aqui que podem te auxiliar. Quando Jesus chegou lá em Jericó, tinha um cego que se chamava Bartimeu. Esse cego, ele estava na beira do caminho, né? Era de costume na época, as pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial, elas ficavam na estrada ou de fora, né, da cidade. Eles não tinham o mesmo acesso que as outras pessoas tinham. E esse cego, ele estava ali, à beira do caminho, só que ele ouviu falar que Jesus ia passar. E ele sabia que Jesus podia curá-lo. E a gente vê que lá em Marcos 10:46, diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele cego, ele precisava da cura. Assim como muitos de nós precisamos de cura. Ouvi a palavra do Samuel e da Vitória semana passada sobre o perdão. Muitas vezes a cura é liberar o perdão para alguém que te feriu. Mas muitas vezes a cura é simplesmente confessar algo que você não consegue abandonar sozinho. Então, aquele cego, ele clamou ao Senhor, ele sabia que só o Senhor podia curá-lo. Ele não teve vergonha. Ou era continuar sendo cego, ou era, no máximo, não ser curado. Mas ele tinha uma chance de ser curado. E ele não desperdiçou a chance dele. Ele clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o interessante é que ele logo joga a capa fora. Aquela capa, disse que era o governo que dava aquela capa para os cegos, né? Era uma autorização do cego mendigar, pedir esmolas. E assim que alguém falou para ele: vem, Jesus está te chamando, ele jogou a capa fora. Ele falou: não preciso mais. Ele tinha certeza ali: se ele me chamou, eu tenho a certeza que ele vai me curar. Só que Jesus, ele não saía curando todos. Ele andava pelo caminho e muitas pessoas estavam doentes. A Bíblia não fala: todos que estavam ao redor daquela atmosfera foram curados. Não. Não eram todas as pessoas que recebiam a cura. Sabe quais eram as pessoas que recebiam a cura? Os que queriam. Por isso Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Você quer que eu te dê esmola? Ou você quer... O que você quer?
E ele falou, eu quero ver. E Jesus curou. Então, isso nos mostra que Jesus, ele dá oportunidades. Ele te mostra, eu estou aqui. Não é à toa que a palavra fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus não invade. Ele não invade lugares. Existem lugares que nós precisamos abrir para Ele. E Ele vai entrar e vai curar e vai morar com você. Mas você precisa abrir. E essa noite, eu creio que é uma noite que Jesus está passando. Jesus está passando. E assim como aquele cego teve a oportunidade de clamar ao Senhor por uma mudança, que só o Senhor pode fazer, nós estamos aqui e nós temos essa oportunidade. Amém? Queria chamar a equipe de louvor. E vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor. Eu vou ler mais um versículo que está em Hebreus 10. Hebreus 10, no versículo 26, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, eu vou ler nesse aqui que está com uma tradução melhor. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Depois, diz assim: nós não somos aqueles que retrocedem. Antes éramos escravos, sujeitos às paixões da carne. Não conseguíamos enxergar a perdição, o precipício para onde estávamos caminhando. Agora, porém, somos livres para fazer nossas escolhas. Vivemos pela fé do nosso Salvador, que não tardará. Então, o Senhor, Ele diz que nós que somos a igreja, que Ele considera, que Ele vê como a igreja, nós não somos daqueles que retrocedem. Antes nós éramos escravos. Escravos. Você não tinha opção de escolha. Você vivia no meio daquela lama, no meio daquela sujeira, porque você não tinha opção de escolha. Mas Jesus, Ele veio para curar. Ele veio para salvar. Ele entregou a vida dele em nosso favor. Ele deu a oportunidade. Ele nos escolheu e nós o escolhemos. E quando nós o escolhemos, Ele diz: nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não vamos voltar às mesmas práticas de quando nós éramos escravos, porque agora nós somos livres.